Você já percebeu que existem diversos perfis diferentes atrelados a uma mesma área, que chamam aí de ciência de dados? Então, essa big word, que tem diversos profissionais diferentes, diversas skills atreladas a uma mesma área de dados, carrega aí engenheiro, cientista, analista e também o machine learning engineer, ou seja, engenheiro de machine learning. Se você tem algumas questões relacionadas e quer entender um pouco melhor sobre quais são as principais diferenças dessas duas grandes aí e principais profiles, principais perfis dentro da área de dados, ou seja, o cientista e o engenheiro de machine learning, fica aqui comigo até o final do vídeo que você vai entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Meu nome é Juliana Mascarenhas e vamos lá entender um pouquinho mais. Ok, pessoal, então vamos lá entender um pouquinho mais. Eu vou focar aqui em duas carreiras principais, que são o do cientista de dados, então não é aquela big word que eu comentei no início do vídeo, sim, e sim o perfil específico de cientista. E também a gente vai falar um pouquinho sobre o Machine Learning Engineer. Esse cara, ele está responsável por uma parte muito importante do todo o processo de transformação de dados que a gente vai falar. Tudo bem que eu vou dar pinceladas aqui, eu não vou falar de tudo, porque senão a gente vai gastar muito tempo comentando sobre uma área específica, e o intuito aqui é falar a diferença entre esses dois carinhas. E aí, se vocês quiserem que eu fale mais aprofundado sobre algum tema, algum assunto, algum processo dentro dessa área da carreira de dados, me fala aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar super feliz em fazer mais um vídeo para vocês. Então, vamos lá. Qual que é o intuito aqui, tá, pessoal? Falar de maneira bem geral, apesar de termos diferentes perfis dentro da área de dados, a gente tem um core. A gente tem uma função principal que está associada a transformar dados em insights. Tá? Então, a gente precisa transformar dados brutos, então existe todo um processo de pipeline de dados com coleta, extração, transformação, até a parte de análise desses dados efetivamente, para que então a gente possa estar pegando esses resultados, colocando em recursos visuais, seja com um dashboard como Power BI, seja utilizando Python, Matplotlib, ou Seaborn, ou qualquer outra biblioteca, tá? Que a gente possa estar criando aí algum artifício visual, algum relatório, algum dash, para que a gente possa então estar revelando aí os nossos insights para que eles possam estar auxiliando em tomada de decisão. Okay? E cada profissional tem um role, né, tem um papel muito específico, muito importante dentro de toda essa cadeia que é dados. Quem é esse cara? Né? Quem é essa pessoa aí que está com os dados na mão, que precisa estar analisando, explorando, a fim de tirar insights super relevantes, e qual que é o viés dele? Porque a gente também tem um analista, certo? O cientista, ele vai lidar muito com dados estruturados e não estruturados, mas a gente precisa dos brutos, tá? Porque geralmente, o que o cientista faz? Ele faz questionamentos para que ele consiga, então, responder essas perguntas baseadas nos dados. Só que, para isso, muitas vezes, ele precisa dos dados brutos para que ele possa transformar. Tá? Ou então com o auxílio de um engenheiro para que ele tome decisões relevantes de qual a melhor transformação para aqueles dados para um determinado modelo. E também determinada abordagem. Tá? Até porque essas análises mais complexas, elas não estão apenas definidas dentro dessa área que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a área de IA. Né? A gente tem diversas skills aí relacionadas ao perfil de cientista de dados. Então, eu posso estar em uma abordagem mais estatística, ok? Utilizando o R, que foi criado por matemáticos e estatísticos, e ela é uma linguagem de programação estatística mesmo. Ela tem uma série de vantagens, mas enfim. Mas eu posso usar Python para isso também, tá? Ou então eu posso ir para uma abordagem um pouquinho mais fora do tradicional, com o Network Data Science, que está aí mais para a gente conseguir abstrair os dados em formatos de grafos, e aí então a gente conseguir analisar os dados como uma rede, como por exemplo uma rede social. Tá? E aí a gente consegue utilizar diversos algoritmos já existentes na literatura que são voltados para estruturas como essas. Tá? E ele tem um olhar mais analítico, exploratório, questionador. Então, muito por isso o viés de cientista. Eu quero explorar os dados. O analista está mais ali relacionado a report, né? A entender a saúde da empresa e passar as informações para quem é leigo, ou seja, para quem está ali fora desse âmbito. Mas muito bem, aonde que eu entro nessa história? Quem? O tal da machine learning, tal da IA, né? Por que, que o engenheiro de dados vai utilizar? Lembra que eu falei das skills relacionadas? Então, é meio que um seatbelt do cientista de dados. Eu tenho machine learning, eu tenho network data science, eu tenho uma linguagem de programação, eu tenho estatística, eu tenho uma série de skills diferentes que podem estar compondo realmente, literalmente, seatbelt, né? Então, para que eu possa estar realizando as análises mais complexas e daí influenciando positivamente nos negócios, ok? Então vamos pensar o seguinte:
O cientista de dados, ele está ali focado em construir um modelo. Vamos supor que ele está utilizando machine learning para um algoritmo ali de predição, para que ele consiga entender como que vão ser as vendas nos próximos 3 meses, baseado nos dados que ele possui aí da empresa, ok? E aí, ele vai trabalhar em conjunto com outros profissionais de dados para que ele consiga criar então um modelo que realmente responda essas perguntas. Essa pergunta especificamente, ok? Perfeito. Criou, respondeu a pergunta que eu queria e ele está funcionando. Como é que eu ponho isso em produção? Porque os dados surgem a todo momento, né? Se a gente for pensar então em streaming pipeline de streaming, a gente tem dados sendo gerados a cada segundo, né? Não é diferente do batch. Enfim, então eu preciso que essa coisa ande sozinha. Eu preciso que alguém coloque isso em deploy. Eu preciso que alguém coloque isso em produção para que esse meu modelo possa ser escalável e sustentável. Ok? E aí que entra o engenheiro de machine learning, onde ele tem o foco em inteligência artificial, ele é focado nisso, diferente do cientista de dados, que é uma das skills que ele possui. O ML Engineer, ele está focado na área de ML, ele está então trabalhando para otimizar os modelos que foram criados pelo cientista de dados ou utilizados pelo cientista de dados, tá? Ele está ali focado no deploy desses modelos e ele vai trabalhar em conjunto com diversos outros, não só engenheiros, né? Mas também outros profissionais da área de dados, também como engenheiro de dados, o analista, o cientista e pessoas fora também do time de dados, perfeito? Então, quando a gente pensa no engenheiro de machine learning, a gente pensa o seguinte: ele está focado ali na parte de pesquisa, de design, e ele vai buildar, que é a gente está portuguesando uma palavra que é em inglês, né? A gente vai construir, vai buildar um sistema baseado em IA, tá? De forma que ele seja self-running, ou seja, que ele rode sozinho. Então, o intuito é automatizar os modelos para que eles possam ser escaláveis em produção, ok? Então, pessoal, essa é a grande diferença entre um cientista de dados e um engenheiro de machine learning. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi bem curtinho, o intuito era realmente pincelar algumas grandes diferenças entre os dois para que vocês possam entender um pouquinho melhor sobre esse mundo e tomar a decisão de que estudar mais, ok? Até o próximo